Beleza, pessoal, agora vamos discutir essa questão de número 7 aí da terceira lista, que é uma questão bem interessante, que ela discute um experimento proposto pelo Hall, né, que foi um físico, um professor de física da Universidade de Harvard, né, lá em 1879, e é um experimento bem simples, né, que permite a gente determinar quais que são de fato os portadores de carga que se movimentam no interior de um circuito, né, porque até então não se tinha conhecimento da estrutura atômica da matéria, né? Isso veio lá no início do século XXI, né? Com os trabalhos lá do Planck, do Einstein e de vários outros, né? Que demonstraram a natureza atômica da matéria, é o Rutherford, né? E vários outros, Thomson, vários físicos aí que cada um a seu tempo, né? E cada um com as suas ideias, permitiram construir um modelo da estrutura atômica da matéria, né? Esse modelo que nós temos de prótons e nêutrons no núcleo do átomo e os elétrons ali formando os orbitais, né? Isso veio só no século XXI. Mas já no século XIX, o pessoal tinha, né, já construído toda uma teoria sobre circuitos elétricos e assumindo que os portadores de carga que se movimentavam no interior dos fios eram portadores de carga positiva. Eles sabiam que existiam cargas positivas e negativas, mas não sabiam, justamente por essa falta de conhecimento na época, né, da teoria atômica da matéria, da estrutura atômica da matéria, não tinham como saber naquela época quais eram de fato os portadores de carga, né? Se eu tinha prótons, né, eu tinha cargas positivas se deslocando num sentido, no circuito, ou cargas negativas se deslocando no sentido contrário, né? Então, por uma questão de simplicidade, se adotou o sentido positivo, né? Se adotou o sentido da corrente elétrica como sendo formado por fluxo de cargas positivas, né? Aí já no século XXI, com o desenvolvimento, né, da teoria atômica, aí de fato se descobriu que na verdade são os portadores de carga negativa, né? São os elétrons que se movimentam no interior da fiação. Mas já no finalzinho do século XIX, em 1879, esse experimento do Hall já dava um indicativo disso. De fato, são cargas negativas que se movimentam no interior de uma fiação, né? E esse experimento mostra isso. Qual que é a ideia? Digamos que você tenha, né, aqui um material condutor, né, onde você conecta esse material condutor numa bateria, de forma que você coloca, por exemplo, essa parte aqui de cima no polo positivo da bateria e essa parte aqui de baixo no polo negativo. Então, e se os portadores de carga forem positivos, se as cargas que se movimentam no circuito forem cargas positivas, então o fluxo vai ser dessa maneira aqui, ó, né? E aí, a ideia do Hall foi o seguinte, foi colocar essa fiação, submeter essa fiação a uma região de campo magnético entrando aqui no quadro, tá? Então, se os portadores de carga forem positivos, eles vão estar fluindo nesse sentido aqui, né? Que é o sentido I, né? O sentido das cargas positivas no circuito, tá? Bom, se eu tenho cargas em movimento numa região de campo, essas cargas vão sofrer a ação de uma força magnética. Nesse caso aqui, ó, essa força magnética vai estar atuando para a direita. Pela expressão lá da força de Lorentz, né? Eu sei que Φ é igual a Q vezes V VEC B, né? Então, se os portadores de carga forem positivos, vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho velocidade das cargas para baixo e tenho campo magnético entrando no quadro. Então, eu tenho, ó, velocidade das cargas para baixo, velocidade para cá e campo magnético entrando no quadro. Então, se eu faço o V VEC B, se eu jogo o V em cima do B, né, jogo o V em cima do B, estico o dedão. Como são cargas positivas, a força magnética estaria atuando para a direita, né? Então, nessa situação aqui, ó, caso os portadores de carga fossem positivos, eu teria um deslocamento dessas cargas para a direita da minha fiação. Então, eu teria um acúmulo de cargas positivas na parte direita desse meu experimento, na parte direita aqui desse meu condutor. Então, eu teria uma diferença de potencial entre essa parte da minha placa condutora e essa placa.
né? Eu teria uma diferença de potencial positiva. O potencial desse camarada subtraído do potencial desse daria um número positivo, né? Então eu teria aqui o polo positivo e aqui o polo negativo, né? ou um polo neutro, né? Então o fato é o potencial elétrico aqui seria maior do que o potencial elétrico aqui, né? Agora, se os portadores de carga forem negativos, vamos ver o que acontece. Olha só, se eu tenho portadores de carga negativos nesse circuito, então eles têm que estar se movimentando no sentido contrário das cargas dessa corrente convencional, né? Então, se for carga positiva, eles estão caminhando para cá. Se for carga negativa, eles estão caminhando na direção contrária, né? E aí, lá no experimento do Hall, ele manteve, né, sempre constante a direção e intensidade do campo magnético. Então, se os portadores de carga forem negativos, fluindo dessa forma aqui, ó, eles também vão estar submetidos à ação de uma força magnética devido à força de Lorentz, né? Como é que vai ser a direção dessa força magnética? Vai ser dado por essa expressão aqui, lembrando que as cargas aqui nesse caso são cargas negativas. Então vamos ver, qual que é a direção do V VEC B? Você tem a velocidade das cargas para lá e o campo magnético vai estar entrando no quadro. Então velocidade para cima, campo magnético entrando. Se você faz o V VEC B, joga o V em cima do B, estica o dedão. Daria uma força para a esquerda, caso essa carga fosse positiva. Se ela fosse positiva, eu teria uma força magnética para a esquerda. Mas como ela é negativa, eu tenho que adotar a direção contrária, né? Então, se os portadores de carga nesse experimento forem negativos, esses portadores vão ficar submetidos a uma força magnética para a direita também. Então, eu vou ter um acúmulo de cargas negativas desse lado direito do meu experimento, da minha chapa condutora. Então, a ideia do Hall foi justamente medir a diferença de potencial entre os dois lados da chapa. Se o potencial daqui, subtraído desse outro potencial, for positivo, então os portadores de carga são positivos, né? Por outro lado, se os portadores de carga forem negativos, a diferença de potencial entre essa parte da chapa e essa outra vai ser negativa, né? Então aqui, ó, eu tenho, né, o lado, o potencial V+, nessa situação, né? E aqui o potencial V-. Aqui eu tenho potencial V- e aqui o potencial V+, né? Ou então, melhor dizendo, né? Aqui você tem o potencial do lado esquerdo e aqui o potencial do lado direito, né? O potencial do lado esquerdo da chapa e o potencial do lado direito, né? Então, se VD, potencial elétrico do lado direito, for maior do que o potencial do lado esquerdo, então os portadores de carga são positivos. Se o potencial do lado direito for menor do que o potencial elétrico do lado esquerdo, então os portadores de carga são negativos. Ou seja, simplesmente medindo a polaridade dessas placas, né? Medindo aqui com um voltímetro essa DDP, você consegue definir quais que são de fato os portadores de carga que se movimentam num material metálico, né? E aí, obviamente, a gente sabe que o resultado do experimento foi esse aqui, né? Esse aqui. Então, de fato, ele mostrou experimentalmente que os portadores de carga são cargas negativas, né? Que se movimentam no interior de um circuito, a gente sabe que isso é verdade, né? São os elétrons que têm liberdade para passear, os elétrons de valência, né? No caso de um metal, que têm liberdade para passear pelo interior de um condutor. Se você estabelece uma diferença de potencial nesse condutor, esse fluxo de cargas vai ser um fluxo organizado, formando uma corrente elétrica, né? Então, essa é a corrente real e essa é a corrente convencional, né? Aí, na teoria de circuitos, para a gente não ter que modificar toda a teoria de circuitos por causa dessa descoberta feita pelo Hall, né, e que foi confirmada depois com os modelos atômicos da matéria, o que a gente faz? A gente adota o modelo convencional de cargas, que é mais fácil, né, na teoria de circuitos, você trabalhar com corrente convencional, corrente de cargas positivas, né, que é o que a gente tem feito aí em todo o curso, tá legal? Mas a corrente real é a corrente eletrônica, né? Corrente formada por cargas negativas. E aí, na sequência, o exercício fala o seguinte, né? Devido a esse acúmulo de cargas de um lado, né, do meu condutor, eu tenho um campo elétrico, que eu chamo de campo elétrico de Hall, né? Ou campo elétrico transversal
de Hall, né? Por que transversal? Porque é um campo elétrico que é perpendicular à direção de movimentação das cargas, dos portadores de carga, né? Então, nessa situação aqui, ó, na situação de equilíbrio, o que vai acontecer, gente? Quando eu ligo o circuito e estabeleço lá o campo magnético, rapidamente eu vou ter um acúmulo de cargas negativas nessa parte aqui do meu condutor, né? Então, os outros elétrons que vão continuar fluindo pelo condutor, por essa chapa, né, vão ficar submetidos à ação de duas forças. Você tem a força magnética atuando para a direita, devido à força de Lorentz, né? Mas você também vai ter uma força para a esquerda devido ao campo elétrico, né? Então, olha só, como eu tenho um acúmulo de cargas negativas aqui, ó, essas cargas negativas acumuladas aqui vão gerar um campo elétrico dessa forma e as outras cargas, né, que estão passando por ali vão ser repelidas por essas, né? Então, lembra, né? Cargas negativas sofrem ação de força elétrica na direção oposta ao campo. Então, eu tenho um campo elétrico convergindo para as cargas negativas. Então, esses outros portadores que estão fluindo por aqui vão ser repelidos, vão sofrer uma força elétrica para a esquerda, né? E vão sofrer a força magnética para a direita devido à presença de campo magnético. Na situação de equilíbrio, essa força elétrica é anulada pela força magnética. Em módulo, o que é a força elétrica? Carga vezes o campo transversal de Hall, né? O campo elétrico de Hall. E o que é a força magnética? Em módulo, carga, velocidade vezes o campo, né? Nesse sentido, nessa situação aqui, o V é perpendicular ao B. Então, a força magnética é simplesmente Q vezes V vezes B. Em módulo, tá? Que eu estou pegando o módulo das cargas e o módulo dos campos, tá? Então, eu vou ter que carga vezes o campo elétrico de Hall é igual à força magnética, que é QVB, né? Na situação de equilíbrio. Então, aí vai cortar essa carga aqui, corta esse cara aqui, corta esse. Então, o campo elétrico, que é estabelecido no interior aqui do meu experimento, é simplesmente a velocidade dos portadores de carga vezes o campo magnético, né? Então, uma vez estabelecida uma vez que o campo elétrico atinge esse valor, né, eu paro de ter acúmulo de cargas desse lado aqui, eu atingo a situação de equilíbrio, os demais portadores de carga vão fluir por aqui em linha reta, né? Eles não vão ser mais desviados pela ação da força magnética, porque eu tenho uma força elétrica que anula a força magnética, né? Então, esse acúmulo de cargas aqui do lado direito do experimento, ele não vai aumentar indefinidamente, né? Esse acúmulo de cargas vai parar quando o campo elétrico atingir esse valor, que é V vezes B, né? E aí, qual que é a diferença de potencial estabelecida no meu sistema? A gente chama de diferença de potencial de Hall, né? Na situação de equilíbrio. A diferença de potencial, como esse campo é uniforme, muito aproximadamente uniforme, a diferença de potencial entre as placas é o campo vezes a separação entre elas, né? Então, vai ser V vezes B vezes a espessura desse material condutor, tá ok? Então, quando eu atinjo essa diferença de potencial entre as placas, eu deixo de ter um acúmulo adicional, né, de cargas desse lado e eu atingo, então, a situação de equilíbrio, né? Isso aqui é facilmente mensurável, né? Você conhece aqui o D, você consegue medir a diferença de potencial de Hall, o campo magnético você controla, a espessura das placas você mede. Você consegue calcular, por exemplo, a velocidade dos portadores de carga no interior do circuito, né? Então, é uma possibilidade, tá? Então, esse é o chamado efeito Hall, né? Esse efeito que te permite determinar a polaridade o sinal, né, dos portadores de carga que se movimentam de fato no circuito, tá? Pegando então agora a questão 8, é uma questão que envolve deixa eu pegar ela aqui, é uma questão que envolve a lei de Ampère modificada pelo termo de Maxwell, né, que foi o último assunto que a gente estudou no curso, tá? Então, quando a gente estava falando de magnetismo, nós estudamos a lei de Ampère, né? Quando você tem uma corrente elétrica, né, estacionária fluindo ali num circuito, eu tenho uma relação entre essa corrente elétrica vai produzir linha em torno do fio, né, vai produzir linhas circulares de campo magnético,
E a conexão entre o campo magnético e essa corrente elétrica estacionária é justamente a lei de Ampère original. Integral de B escalar dl é igual a μ0 vezes I. Né? Então, se você tem, por exemplo, um fio, né? Digamos que você tem aqui um fio bem compridão, né? Esse fio está sendo atravessado por uma corrente elétrica I. Qual que é a direção de circulação das linhas de campo magnético? Essa direção é dada pela regra da mão direita número 2. Né? A regra número 1 é a da força de Lorentz. A regra número 2 diz o seguinte: se você tem uma corrente elétrica I num circuito, né, num fio, você coloca o dedão direito no sentido da corrente e as linhas de campo magnético vão circular aquele fio no sentido dado pelos seus dedos da mão direita. Né? Então, aqui nesse caso, as linhas de campo magnético vão circular dessa forma aqui, ó, né? Dessa forma como a gente já discutiu. Né? B. E se eu traçar uma curva amperiana, né? Ou seja, uma linha fechada envolvendo essa corrente, a integral do campo magnético ao longo, a integral de linha, né? Do campo magnético naquela curva fechada é igual a μ0 vezes a corrente. Né? Mas aí a gente discutiu uma modificação que o Maxwell propôs nessa equação, né? Que é o seguinte: não só cargas em movimento produzem linhas circulares de campo magnético, mas um fluxo elétrico variável também produz linhas circulares de campo magnético induzido, né? Que é o que acontece aqui nessa situação. Tá? Então, nessa situação aí da questão 8, o que acontece? Você estabelece lá no seu laboratório uma região de campo elétrico uniforme. Por exemplo, um capacitor. Né? Isso aqui poderia ser o campo elétrico entre as placas de um capacitor que está sendo eletrizado, né? Está sendo carregado. Né? Então, você tem um campo elétrico que, nessa situação, um campo elétrico uniforme, ele está saindo do quadro e digamos que nessa situação o campo elétrico ele está crescendo, tá? Ele está aumentando de intensidade. Então, se você tem lá as placas de um capacitor, por exemplo, esse capacitor está recebendo mais, está sendo alimentado, né, por cargas, está sendo cada vez mais eletrizado, então o campo elétrico entre as placas está aumentando. Né? E aí eu quero saber o seguinte: tracei aqui uma curva fechada de raio R e, bom, pela lei de Ampère-Maxwell, um fluxo elétrico variável produz linhas circulares de campo magnético. E eu quero saber qual que é a intensidade do campo magnético a uma distância R do centro, aqui dessa figura, tá? Onde eu tenho campo elétrico produzido. Tá? Bom, então vamos ver o seguinte: primeira coisa, eu quero achar o B, né? Então eu vou ter que trabalhar com essa integral conectada com o fluxo elétrico, né? De acordo com o termo de Maxwell. Lembrando que esse ε0 de fluxo dt, né? Essa parte aqui da equação, né? Esse termo, μ0 vezes aquele termo, né? É o que eu chamo de corrente de deslocamento. É o meu I de deslocamento. Né? Esse I é corrente elétrica, né? Formada por movimentação de cargas de fato, e aqui é a corrente de deslocamento, que é calculada a partir da taxa de variação do fluxo elétrico. Nesse caso aqui eu não tenho corrente elétrica atravessando essa curva amperiana, essa curva C. Né? Então, esse termo aqui é zero, mas aqui é diferente de zero. Tá? Então, olha só, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orientar positivamente a minha amperiana C. Né? Essa integral aqui, esse resultado é válido, desde que a minha amperiana C ela esteja positivamente orientada. Como que você orienta positivamente a sua amperiana? Você tem que usar a regrinha da mão direita, tendo como referência o fluxo. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, as linhas de campo elétrico estão para fora. Então, a direção do fluxo elétrico é para fora aqui do quadro. Então, eu vou colocar o meu dedão no sentido do fluxo e os meus dedos curvados vão indicar a direção positiva dos meus vetores dl, ou seja, o caminho positivo de integração da minha amperiana C. Né? Então, ó, o fluxo elétrico está para fora, então os meus dl estão apontando nesse sentido aqui. Eu não estou dizendo que o campo magnético está apontando nessa direção aqui, não. Isso eu vou descobrir. Mas eu estou orientando os meus dl's, né, de forma positiva. Eu estou orientando positivamente
a minha amperiana. Como que eu faço isso? Usando o fluxo, né? Usando a regrinha da mão direita a partir do fluxo, tá? Então, o fluxo está para cá, a minha direção positiva dos DLs é essa direção aqui, independente da direção do B. Direção do B eu vou descobrir agora, tá? Beleza, então orientei positivamente a minha amperiana. Vamos analisar agora o sinal dessa grandeza aqui, ó, tá? Vamos ver. Aqui nessa situação, ou os meus vetores campo magnético, eles são circulares, né? Então, eles são tangentes a esse círculo. Ou os meus vetores campo magnético estão apontando a favor do DL ou no sentido contrário. O que vai determinar isso é o sinal dessa grandeza. Então, vamos ver nessa situação aqui, ó. O campo elétrico está crescendo. Se o campo elétrico está crescendo, o fluxo elétrico está aumentando, né? O campo está ficando mais intenso, então o fluxo de campo elétrico está crescendo. Se o fluxo está crescendo, então essa derivada de fluxo dt, ela é positiva ou negativa? Ela é uma derivada positiva, porque o fluxo está aumentando. A taxa de variação do fluxo elétrico está crescendo. Então, se o lado direito da minha equação ficou positivo, então o lado esquerdo tem que ser positivo. Significa que os meus vetores B, eles têm que estar a favor do DL ou contra o DL? Para que esse cara aqui, ó, para que essa integral seja positiva, esse cara aqui seja positivo, né? Para manter a coerência ali com o lado direito, então os meus vetores B, o produto escalar do B com o DL, tem que ser positivo. Então o B e o DL, nesse caso, vão apontar na mesma direção, né? Os vetores B são circulares, então eles são tangentes ao círculo, ou seja, vão apontar paralelamente aos vetores DL, né? Para garantir que esse cara seja positivo. Então aqui, ó, o meu vetor campo magnético, ele aponta para cá. Esse é o meu B, né? Esse é o vetor B, tá? Aqui também. Nesse caso, né, como eu peguei uma amperiana circular, o B e o DL são paralelos, né? Se eu tivesse colocado uma amperiana não circular, uma amperiana com outro formato, aí isso não ia acontecer, né? O B não seria paralelo ao DL. Mas eu estou pegando uma amperiana circular, por quê? Porque o que a lei de Ampère-Maxwell fala para a gente? Que um fluxo elétrico variável produz linhas circulares de campo magnético. Então, eu vou pegar um círculo para aproveitar a simetria do problema. Vou pegar os meus vetores B, tangentes a essa amperiana circular, e como esses vetores B vão ter a mesma intensidade em todos os pontos, vai ficar fácil calcular essa integral, né? Aqui, de novo, o B vai ter a mesma intensidade em todos os pontos pela simetria do problema. O campo elétrico é uniforme. Então, por que o campo magnético aqui, ó, vai ter uma intensidade diferente do campo magnético aqui? Não faz sentido, né? Pela simetria do problema, o B, ele só depende da coordenada radial, né? Ele só varia com a coordenada radial, né? E como as linhas de B são circulares, elas vão ser tangentes a essa amperiana circular que eu estou colocando, né? Então aqui, por exemplo, meu vetor B vai apontar para cá também, né? Tangente ao círculo, então paralelo ao DL, e aqui também, né? Meu vetor B vai estar para lá também, paralelo, é um B de R, né? O B só depende da coordenada radial nesse caso, tá? Então aí nesse caso fica bem fácil, né? Eu vou conseguir, pela simetria do problema, eu vou conseguir tirar o B dessa integral e relacionar com o fluxo elétrico, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, B escalar dl, gente, como é que fica? B escalar dl é módulo de B, módulo do dl, cosseno de zero, né? E como o B tem a mesma intensidade em todos os pontos dessa amperiana circular, eu vou tirar ele da integral, né? Então isso aqui vai me dar o seguinte, isso implica que B vezes a integral fechada na minha amperiana C dos DLs, né? B integral de DL é igual a μ0 vezes ε0, que é a constante, né? De fluxo dt. Então vai ficar ddt
de fluxo elétrico. Nesse caso, o campo elétrico é uniforme, então vai ser simplesmente a intensidade do campo vezes a área da minha amperiana. Então vai ficar o campo elétrico que é uma função do tempo, vezes πr2. Vezes πr2, né? Então isso aqui vai ficar, simplifica aqui, B vezes integral de dl, gente, é o comprimento, né? O que é o dl? É um pedacinho da minha amperiana. A integral do dl é o comprimento da minha amperiana. Vai ficar B vezes 2πr. B vezes 2πr é igual a μ0 ε0, μ0 ε0, vezes πr2, o raio aqui da minha amperiana não está mudando, né? Esse raio aqui é constante. Então vai ficar πr2 vezes dE dt. Vezes dE dt, né? Então a intensidade, eu já sei a orientação dos vetores campo magnético. Então agora como é que fica? O meu R aqui vai cortar. Então esse π aqui vai cortar também. Então a intensidade do campo magnético, B de R, vai ser então μ0 ε0R, μ0 ε0 sobre 2, né? Então μ0 ε0 sobre 2 vezes R vezes dE dt. μ0 é sobre 2 vezes R vezes dE dt. Esse seria, por exemplo, pessoal, fazendo uma aplicação prática aqui, né? Seria o campo magnético a uma distância R do centro, no caso de um capacitor, por exemplo, de placas paralelas, né? Você tem um capacitor aqui, ó, digamos aqui, um capacitor circular, tá? Aqui e aqui. E esse capacitor está sendo alimentado por uma corrente I, né? Que vem aqui e aqui, tá? Aí se eu pegar, bom, aqui no miolo, né, entre as placas do capacitor, você só tem o campo elétrico produzindo as linhas de campo magnético, né? Então se eu pegar uma amperiana, por exemplo, e desenhar uma amperiana aqui assim, ó, né? Uma amperiana, por exemplo, colocar uma amperiana cujo diâmetro é menor do que o diâmetro ali das duas placas, né? O resultado do campo magnético que está percorrendo, aqui eu vou ter linhas de campo magnético, né? Linhas de B, que é B, aqui também, e aqui também, né? Então, se eu traço ali uma amperiana e quero obter a intensidade dos vetores campo magnético, né? Para essa amperiana que está, amperiana cujo diâmetro é menor do que o diâmetro das minhas placas, o resultado do campo magnético, ou o comportamento, né, do campo magnético vai ser dado por essa expressão aqui, né? Esse R seria aqui o raio da minha amperiana, né? Eu lembro que nas nossas aulas eu fiz esse exercício pegando uma amperiana maior do que a área das placas, né? Agora se eu pegar uma amperiana cujo diâmetro, né, cujo raio é menor do que o raio das placas, eu vou ter o campo magnético dessa forma aqui, né? E o campo elétrico, no caso de um capacitor de placas paralelas, eu sei quanto que vale o campo elétrico, né? O campo elétrico, para um capacitor de placas paralelas, o campo é a carga Q de T sobre ε0 vezes área, né? Então aí essa derivada dE dt aqui, ó, derivada dE dt é 1 sobre ε0A, onde essa área é a área das placas, né? Essa área aqui das placas. E o meu dq dt seria justamente a corrente elétrica que está alimentando aquele capacitor, né? Então aí o campo magnético dentro do espaço entre as placas, né? Numa região interna aqui às placas, o campo magnético teria essa orientação aqui, né? E ele teria intensidade μ0 ε0r sobre 2
DEDT. E o meu DEDT seria corrente sobre ε0A. Né? Então, no lugar ali, ó, no lugar do DEDT, seria a corrente elétrica que está chegando nas placas, dividido por ε0A, onde A é a área das placas. Ok? Então, seria uma aplicação dessa situação, né? Onde eu tenho campo magnético induzido devido à variação, taxa de variação do fluxo elétrico, né? Que é a minha corrente de deslocamento. Né? É aquele termo que o Maxwell introduziu na lei de Ampère original para explicar a existência de campo magnético no espaço entre as placas de um capacitor que está sendo eletrizado. Né? Isso aqui, esse fenômeno, né, com a lei de Ampère, apenas a lei de Ampère original, não dava para explicar esse fenômeno, né, como a gente discutiu lá nas aulas. Tá legal? Então, beleza, gente, eu vou gravar mais um vídeo com mais alguns exercícios aí da terceira lista.